que lá vem história. Um programa com histórias reais para inspirar você. E meu convidado de hoje é engenheiro, jogador de basquete, casado, pai de duas lindas meninas. Seja muito bem-vindo, André Cortez. Obrigado, Fabiola. Obrigado pelo convite. É, Fiquei muito feliz quando eu recebi seu convite através de um contato da Aline, né, a minha irmã. E já estamos sentados, literalmente, e vamos contar bastante história bacana aqui hoje para vocês. Eu tenho certeza, gente. O André, ele tem uma história incrível. É uma história que eu sei que vai inspirar muito você que está aí do outro lado assistindo. A irmã dele me contou num salão, a gente estava conversando e ela me contou um pouco da história dele. Achei muito interessante e fiquei muito feliz se você aceitar o convite, aceitar compartilhar com as pessoas. Eu tenho certeza que você é um grande exemplo para muitas pessoas e quem ainda não conhece a sua história, hoje vai conhecer e se encantar com ela, né? Sim, não, é uma história muito bem bacana, assim, uma história de vida, uma história que acredito que inspira muitas pessoas diretamente e indiretamente por tudo que eu vivi e o que eu vivo hoje. Então acho que tem muita coisa para a gente conversar legal aqui hoje. Vai ser um bate-papo legal. E André, todo mundo já está acostumado. Quem vem aqui no Senta que lá vem história, já sabe que vai contar a história desde o início, que é na infância. Na nossa infância acontecem coisas que ajudam a gente ter ou não forças, né? Tudo depende da forma como cada um decide olhar para a vida, olhar para a sua história, né? Então, conta pra gente quem foi o André na infância. É, é, Vim de uma família muito simples, meu pai, minha mãe, as minhas irmãs, eu sou o mais velho, somos em três, eu, homem, mais duas moças. Meu pai criou a gente junto com a minha mãe, trabalhando em fábrica de calçado. E eu sempre fui aquele menino espoleta. Tem cara. Nunca me contentei em ficar quieto e sempre eu queria buscar algo diferente. E, e fui crescendo. Comecei a trabalhar muito novo para ajudar em casa, porque era difícil a situação da gente lá, era só meu pai e minha mãe trabalhando. Então eu decidi trabalhar mais bem antes, assim, Quantos anos? com 15 anos eu comecei a trabalhar com 13 anos escondido dentro de uma fábrica. Gente, 13 anos 13 escondido do pai e anos, da mãe? isso. Eu queria Mas jogar e aí? futebol, Eles não sabiam não, onde você não, estava? meu pai e minha mãe deixavam. A fábrica que não podia. O dono da fábrica, o presidente, não queria deixar, mas um amigo nosso da família era gerente. E ele falou assim, Gente, escondido do dono. e ele Meu falou assim, Deus. você quer trabalhar? Porque eu tinha ficado chateado com a minha mãe porque ela não queria deixar eu jogar bola. Então deixa eu trabalhar. Aí ela falou assim, então vai trabalhar então. E eu fui. Fui levar o sapato que minha mãe fazia em casa, de bicicleta, e cheguei lá e tinha um monte de devolução de um cliente que devolveu e precisava de tirar a calcanheira. Ele falou, você quer fazer? Eu falei, quero, pede para minha mãe. Aí ele ligou para minha mãe, ó, o André tá aqui, ele quer trabalhar, posso pôr ele aqui? Pode. E trabalhei lá. E aí com 15 anos o dono já tinha ficado sabendo que eu estava lá. Já descobriu do intruso? E daí ele pegou e falou assim, puxa, então vamos pôr esse menino para trabalhar, vamos registrar ele. Com 15 Que anos, aí na bom. época a gente pediu autorização para o juizado, o juiz deixou a gente Você trabalhar ficou 3? 2 anos. 2 anos? De 13 para 14, então ficou um ano e pouquinho. E depois eu trabalhei mais um ano lá, e aí fiz Eu muita tô só arte. fazendo a conta, assim, do tempo que você trabalhou escondido. Chegava a fiscalização, eu tinha que esconder dentro do banheiro. Gente. Era assim, mas foi muito bacana. Aí eu trabalhei mais um ano lá, porque eu era muito arteiro dentro da fábrica. Arteiro como? Mas fazia muita arte, colocava, em vez de a manteiga do pão, colocava pasta de limpa-sapato. Ai, gente, Não, não é era terrível. possível. E meu pai trabalhava junto com a gente lá na mesma sessão. E aí um dia o gerente falou assim, eu não tenho condição de manter seu filho, ou você ou ele. Não, então manda ele. É, o pai tinha que manter a casa, né? Pois é. Daí fui trabalhar saí de lá, entrei no Tony Salum, uma fábrica de calçado hoje já não existe mais em Franca, e fiquei lá por 7 anos trabalhando. Nossa, muito tempo. E aí antes disso me encantei porque meus avós era pedreiro. Então eu ia ajudar ele nas obras no final de semana. Eu gostava demais de mexer com barro. E aí eu peguei e falei assim, meu, esse negócio de construção é bacana. Eu quero ser engenheiro. Mas você tinha quantos anos nessa época? E isso eu tinha 14 anos. Antes de entrar no Isso, antes de Antônio entrar Salom. na fábrica, eu entrei com 16 anos no Tony Salum.
Daí eu já entrei lá já com pensamento de estudar. E aí eu falei, como que eu vou conseguir fazer engenharia sem condições financeiras, né? Daí eu pensei, vamos estudar, vamos estudar. Eu tinha um amigo meu, o Leandro, hoje ele é sargento do bombeiro daqui de Franca. A gente cresceu junto e fizemos muita arte junto. Ele Arte tem uma cara boa. de que era muito arteiro mesmo, que aprontava com todo Isso. mundo, né? E daí a gente falou assim, vamos entrar pro exército? Vamos. Aí pegamos um panfletinho na escola e vamos começar a estudar. E estudando, e fui passando em provas. E eram 10 provas. Eu estudava, na 8ª prova eu conheci a Vanessa, que hoje é minha esposa. E aí eu larguei mão de estudar. Isso já estava com 16 para 17. Tá vendo? Eu falo, gente, esse negócio de arrumar namorado cedo. Isso, larguei mão de estudar. Vamos conhecer ela. Mas aí quando encontra o amor da vida, falou, minha esposa, ó. Isso. Aí, né? Então. Daí, não, parei de estudar. E o Leandro continuou. E Você ele tinha feito 8 provas. Sim, e parei. Que isso, hein? Que esposa, que mulher. E continuei trabalhando. E aquele desejo nunca saiu do meu coração de fazer engenharia. E aí fui trabalhando. E seu amigo foi? Ele foi, seguiu carreira, mas não no exército. Aí ele foi para a polícia. Ah, tá. Tanto é que hoje ele é sargento daqui de Franca. E aí eu comecei e pensei, né? Falei assim, eu quero continuar, eu quero realizar meu sonho de fazer de engenharia. Aí eu fui conversar na fábrica. Só que eu já tinha sido promovido várias vezes na fábrica e tinha virado, eu era responsável pelas amostras da fábrica. E aí eu fui conversar com os donos lá, né, o gerente na época, e falei assim, existe um programa na prefeitura de adotar um universitário. Vocês não têm esse programa, não têm vontade? Não, a gente tem, você vira designer de calçados, que a gente falou, não, mas eu não quero isso. Porque pra eles, assim, tinha que ser algo que fazia sentido pra empresa. E eu era muito criativo, então isso ajudava muito a empresa. Eu falei, não, mas eu quero fazer engenharia. Não, mas engenharia aqui a gente não tem espaço para isso, não. Eu falei, então tá bom. Aí o pai... Já tinha quantos anos? Isso eu já estava com 17. 17 anos. 17 para 18. Tinha acabado de conhecer a Vanessa, Não, né? desculpa. Eu estava com 21 anos já. Já tinha passado muito tempo. Tava namorando ainda. Não, a gente já estava quase noivo já, se eu não me engano. Eu não tenho muito lembrança de datas. E olha que legal, quase noivo, querendo começar uma faculdade. Isso é bacana, porque você já queria construir a vida dele, né? Mas não deixou a peteca cair, a vontade de estudar. Exato. E aí fui conversar com os meus pais. Falei assim, chamei eles para conversar e quando sentava para conversar era raríssimo. E aí Foi a primeira vez que você foi falar sobre esse sonho para eles. Exato, foi falar para eles. E falei assim, olha papai, eu queria fazer faculdade e meu pai falou assim, você está achando que você é rico? É só rico que faz faculdade, você não vai estudar, você precisa do seu dinheiro em casa. Falei assim, e se eu continuar dando... Dava, o dinheiro que eu tinha era só os bicos que eu fazia para a rua. Nossa. Que era assar espetinho, bicicletaria. Então assim, trabalhava o dia inteiro, final de semana, às vezes à noite... Isso, nas horas vagas eu fazia o bico. Aí com o dinheiro do bico não dava para pagar a faculdade? Aí eu já estava juntando para poder pagar a mensalidade. Mas eu só tinha da matrícula, não tinha mais nada. E como fazia para namorar também? Porque namorar dá um gasto, né? Eu ia de noite, às vezes. Mas acabava que ficava economizando ali, para poder mas nós não podia sair, o pai dela era muito Você deu sorte. Ainda bem, porque senão você não ia juntar dinheiro não. Aí peguei e conversei com o meu pai falou, não tem jeito. Eu falei, se eu continuar dando dinheiro em casa, você deixa? Você pode fazer o que você quiser. Eu falei, então tá bom. Então é isso que eu vou fazer. Então você pediu para o seu pai para poder estudar? Isso, mas não tinha condições, era muito apertado financeiramente. Seus irmãos já trabalhavam com não? Não, a Aline trabalhava, mas a Amanda era muito pequena. Aí não tinha muito recurso. Aí eu falei, mas eu vou tentar, eu vou arriscar e vou conseguir. E é onde eu fui. Aí quando eu juntei o dinheiro, e quando eu fui para fazer a matrícula na faculdade, chegou lá na hora da matrícula, eu lembro como fosse hoje, era 740, eu tinha 680. Nossa, e era dinheiro, hein? Faltava dinheiro. E aí eu cheguei para pagar o boleto, não tinha condições. Daí eu liguei para na época, minha namorada, que é a Vanessa, falei assim, eu não vou conseguir fazer a faculdade, está faltando dinheiro, e eu não vou conseguir. Nossa, que dó. Ela falou assim, não, eu vou te ajudar. Aí o pai dela, que trabalhava na construção civil, falou assim, tá, eu vou pagar a faculdade, essa mensalidade dele, mas depois ele se vira. A mensalidade? Que era matrícula, só inteira. Aí, mas depois como que eu ia fazer? Você tinha dinheiro só para uma? Só para uma.
Eu juntei Juntou só para um uma. tempão pra... Mas eu precisava começar. É. E aí ele pegou e me ajudou. E numa semana de faculdade, ele me arrumou um estágio em Batatais, numa construção de 400 casinhas lá. Na E aí eu primeira abri mão de semana. 7 anos da empresa para ganhar menos, mas eu fui atrás do meu sonho. E seu pai? Quando Aí você eu falou peguei, isso? meu pai falou assim, não, meu pai nunca reclamou, porque eu nunca deixei de dar o dinheiro em É, mas eu casa. digo assim, você sai de uma empresa de Não, 7 eles anos ficou meio pra doido ganhar comigo. menos, ele não te achou louco? Que achou, todo mundo achou, e principalmente os donos da empresa. Só que aí um deles, que era o dono, o rapaz que tomava conta do RH, ele me deu um abraço que eu nunca vou esquecer na minha vida, Olha, e ele falou assim, vai atrás do seu sonho. E se um dia você precisar de voltar, as portas estão abertas para você. nossa, que lindo. Então agora eu tô pronto. Qual que é o nome dele? Chama Djalma. Quem Djalma. sabe ele esteja Quem sabe ele tá assistindo, assistindo aí, ó, marcou a vida dele, Djalma. marcou. E daí eu falei, então agora eu vou. E aí que eu fui começar, aí eu fui entender o que eu ia fazer lá. E eu só fui. Aí eu falei, ponto, Batatais, como que eu vou? Você ia ganhar menos e ia gastar mais pra ir trabalhar. Mas a empresa me dava o vale transporte. Ah, tá. Mas o vale transporte eu tinha que pegar o ônibus na rodoviária, ir para Batatais todo dia, voltar, Nossa. ir para casa, tomar banho, ou comer alguma coisa e voltar para a faculdade. Isso foi nos primeiros, um dia só eu fiz isso, depois eu parei. Aí eu ia para a obra, da obra eu pegava o ônibus de novo, e parava na faculdade, ficava até tarde, pegava outro ônibus e ia para a rodoviária onde minha moto ficava, para mim conseguir chegar em casa. E aí o tempo que eu tinha para estudar era só de madrugada. Quantas vezes meu pai acordava, você não vai dormir não? Eu falei, não, amanhã tem prova. Gente, E assim foi muito ia sofrido. acordando cedo pra ir pra obra. Isso. E assim, for contar da faculdade, nós vamos ficar aqui horas e Programa horas e horas, inteiro. muito. Mas assim, você ficou quanto tempo nesse estágio? Esse estágio eu fiquei 2 anos e meio. Mas dava pra pagar a mensalidade? Como é que você Dava, fazia? porque aí depois eu consegui um desconto pela cidade de Restinga. Que aí eu já logo me casei, aí eu já fui Você morar em casou enquanto Restinga. estudava? Sim, e acho que foi no Gente. primeiro ou segundo ano, aí ela engravidou. Aí eu entrei em desespero. Eu também, agora. Pois é. Eu Meu transei. Deus! Sério, eu parei, ela falou assim, eu vou pra Franca fazer um exame que eu não tô bem. Ela te restinga. Nós moramos lá. Aí eu falei assim, sério, tá bom, a hora que você sair, te fala que eu te busco. Mas Fui ela não buscar. falou que exame que era. Não. Tava ela e a tia dela. Quando eu peguei, ela falou assim, eu tô grávida. Eu parei o carro na rodovia, eu falei, você tá louca? Você tá doido? Gente do Como que nós céu. vamos fazer? Como que vai ser daqui Porque, pra olha, frente? manter a casa, manter a faculdade. Isso. E aí foi E um assim, filho, porque filho... e aí, nossa, foi assim, mas tudo deu, como Mas depois tudo você ficou sempre deu bonzinho, né? certo. Fala, conta pra sua filha que ela tá assistindo. Depois ele ficou feliz, né? Isso, não, aí depois cai a ficha, você fala assim, ah, se Deus deu, então É Deus porque vai a dar gente dá vontade conta. para cuidar. E aí a gente foi indo. Aí saí dessa empresa, o engenheiro foi embora e deixou sozinho lá, como estagiário, e eu assumi a obra com 400 pessoas. Quanto tempo de faculdade? Eu estava com 2 anos, no segundo ano. Gente, que E foi uma aí, oportunidade grande também, muito né? grande. E ali foi um crescimento muito forte na minha vida, porque eu aprendi tudo o que precisava fazer. Com 2 anos de faculdade, eu já estava assumindo uma obra muito grande, com muita gente e Olha, muita são dificuldade. 400 pessoas. Eu entreguei a obra para o Geraldo Alckmin, na época era o governador. Gente, Não, tem cada tanta, história que eu não, escuto tem aqui. muita história massa. Isso Que aí, legal. Mas não tinha problema você ser um estagiário? não, porque o fiscal da obra estava lá e ele meio que respondeu por ser engenheiro da empresa. Ah, Então eu fiquei na retaguarda, mas ele, na verdade os bastidores lá eles sabiam que o que era era você. que estava responsável. Nossa, que legal, né? Muito. E que bom que você teve essa coragem também de assumir ali. De falar assim, não, eu sou estagiário, não posso correr o risco. Isso, essa coragem nunca saiu de dentro de mim. Se Que até é raro, nem todo mundo tem. e exatamente, sim, é algo que eu carrego. Que se você tiver fé, vontade, coragem, tudo é possível. Verdade. E se a pessoa fala para mim, você não vai conseguir, É combustível. é, Aí que você vai lá e pode faz ter dar certo. certeza que eu faço dar certo. Se não der certo, pelo menos eu dou meu máximo e falo assim, ó, eu tentei, não consegui. Não Mas era pra dificilmente ser, dá mas eu errado. entreguei. Dificilmente eu não consigo. Nossa, Muito que legal. pouco. Você é muito empenhado, né? Sou. Gente, que Sou. história. Mal começou e eu já tô assim, ó. Nossa, eu não esperava, gente, esse monte de coisa. É.
E aí, como é que foi indo? Você continuou, entregou essa obra pro Isso. Geraldo Alckmin, continuou lá ainda com essa empresa trabalhando? Não, aí eles me convidaram para mim ir para Álvares Machado. Só que aí ela estava grávida, a gente ia acabar de casar, e eu tinha que ir embora da cidade, e eles iam me dar carro, o combustível, a moradia na cidade, só que como que eu ia conseguir vir embora? Eu falei, a faculdade não tem jeito, não dá tempo. Eu falei, eu nunca mais vou ver minha família. Qual que é a cidade? Álvares Machado, Onde perto de fica? Presidente Prudente, quase no São Mato Paulo. Grosso. Ah, Na divisa lá, nossa. muito longe. Aí eu tive que recusar. E eles já iam me promover, eu como já ia ganhar salário de engenheiro na época. Então, assim, financeiramente era muito compensava bom. você fazer a faculdade lá? Ou não tinha Então, dinheiro de todo aqui mundo? em Franca eu pagava em torno de R$ 800, lá era 1.400. Nossa, não Então era compensava. muito alto. Então eu falei assim, felizmente não vai dar. Aí comecei a trabalhei aqui em Franca numa terceirizada da Sabesp, fiquei lá um ano mais ou menos. Aí depois fui para Ribeirão, aí me formei, fui trabalhar com o meu sogro na época para Ribeirão Preto. E de Ribeirão conheci uma outra empresa e me fizeram um convite para mim ir para São Paulo. Aí eu assumi uma obra do Você chão, foi? na zona sul de São Mas Paulo, ele foi sozinho ou fui não? sozinho, com a E a sua cara e a esposa coragem. já tinha ganhado neném? Não, a gente já estava casado, já tinha nossa casa, mas eu fui com a cara e a coragem com R$ 210 na carteira numa quarta-feira. Olha, eu lembro até a quarta-feira. 210, que mal dá Isso. pra comer em Não São sabia Paulo. nem onde era a obra, só me deram o endereço Mas igual. tinha um lugar pra você ficar lá? Não, só falaram vem. E eu falei, então eu O vou. que você fazia? Você dormia onde? Eu procurei um hotel, porque eu achei que o hotel era barato, mas o hotel era R$ 110. Acabou o dinheiro. Aí eu pensei, falei assim, não, R$110 uma noite. sim. Aí, como que minha vida sempre foi, assim, sou cristão, desafiadora, e sempre teve Deus muito próximo de mim. E eu já comecei a fazer planos. Eu falei, bom, eu vou dormir hoje ali naquele hotel, que eu estou muito cansado, R$ 110. Amanhã eu durmo no carro até sexta. Tá, mas eu não vou ter o dinheiro da gasolina para ir embora. Pensei, não, vai dar tudo certo. Quando foi no outro dia, Não, o e meu banho, chefe... né? Como é que ia tomar banho? Não, na obra tinha um tem? chuveiro. Ah, tá. Aí na obra lá tinha um chuveiro, aí eu pensei, aqui vai dar tudo certo. Aí no outro dia eu falei assim, bom, agora tá nas suas mãos, Deus, eu não sei o que vai ser de mim aqui. O meu chefe na época, o meu coordenador, chegou lá e falou assim, André, você tem conta em banco? Eu falei assim, tem. Tá, o financeiro vai te ligar, vai te depositar um dinheiro do Vale Refeição. Vai ter uns R$ 100, né, pra mim almoçar, né, e jantar, tá ótimo. Aí ele foi me depositou na época R$ 800, eu falei, mentira. Então pronto, vou Eu dormir no hotel vou de embora. novo. Não, eu falei assim, eu vou embora. Embora? Consegui vir embora. Ah, tá. Saiu o dinheiro pra poder vir embora. Isso, vim embora. Aí falei assim, não, aí na segunda eu tinha um outro conseguiu recurso. comer? Não, aí foi tudo certo, porque tinha o almoço, aí faltou nada. Não, nada. Consegui vir embora. Aí depois na segunda eu já arrumei um outro recurso, mas de um outro particular. E aí foi indo. Aí eu consegui entregar essa obra de 24 meses em 12 meses, 13 meses na verdade. E aí foi só crescendo profissionalmente. Que bom. Aí essa construtora me convidou para voltar para Ribeirão Preto, para fazer 3 prédios. Aí vim. Aí a gente não deu muito certo por conta de reajuste salarial, essas coisas. E saí da empresa. Aí fui abrir a minha, que é onde eu comecei a trabalhar por conta Você própria. montou sua própria empresa. Isso. Já tinha quantos anos nessa época? Com 29 anos. 29? Novo? 29 anos. Você estava formada há quanto tempo? Eu formei em 2013. Eu estava... fazia acho que 3 anos, eu acho, se eu não me engano. Olha, que legal. Eu formei com 27, não, fazer 3 anos que eu tinha formado. Nossa, que bacana. Sim. Gente, essa história tá cada vez mais legal, mais interessante. Mas eu vou fazer um breve intervalo, porque você viu que ele já vem contando um monte de coisa. Então prepara que vai ter muito mais. E já já a gente volta. Olá, aqui no Instituto Ana Márcia Saúde e Bem-Estar, nós trabalhamos com você que deseja se transformar e ser sua nova versão. Quando eu falo ser sua nova versão, é conectar com você através das terapias que nós temos. Hoje trabalhamos com a morfologia, análise do sangue vivo, detox iônico dos pés, hidrogênio molecular, Hag Hara, autoemoterapia, enemas de café e muito mais. Então vem pra cá e venha ser sempre a sua nova versão.
Como é passar em consulta comigo? Bom, eu tenho uma área de atuação dentro da minha especialidade, ginecologia e obstetrícia, né? Não sou voltada apenas para gravidez de alto risco, também faço baixo risco, risco habitual e consultas ginecológicas em geral, né? O objetivo é acolher a paciente, vê-la de modo mais amplo do que as queixas habituais, né? Seguir protocolos, seguir evidências científicas, oferecer o melhor para aquela paciente, mas nunca deixar de entender que sentada na cadeira, né, de paciente tem uma pessoa com uma história, peculiaridades, particularidades, né? E isso é o princípio para uma boa relação médico-paciente que com certeza vai se estabelecer. Voltamos e vamos dar continuidade nessa história. E aí, André, montou sua empresa um pouco tempo, né, de formação, mas e aí, como é que foi? Isso aí eu formei, peguei um dinheiro que eu trouxe dos acertos da empresa e falei, agora eu vou montar meu próprio negócio. E montei um marido de aluguel. Marido de aluguel? Isso. Eu tinha... Era novo isso aqui em Franca, na Sim, época, não era? isso. E contando comigo na empresa só tinha eu. Nossa, muitos funcionários. Bastante. Então eu pintava, eu trocava lâmpada, eu fazia Mas a sua fiação. empresa foi uma empresa de marido de aluguel, então. No começo, sim. Porque era o que eu tinha para fazer. Eu vim de São Paulo para Ribeirão como engenheiro de obra e de repente eu tinha só eu de funcionário. Eu falei, eu tenho que enfiar a cara para conseguir. Isso. E aí eu fui pegando o conhecimento das pessoas, sempre trocando informações e fiz uns flyerzinhos e fui entregando nos amigos meus. E aí foi aparecendo um serviço e fui trabalhando. E aí um grande amigo meu que trabalha numa empresa de varejo muito importante aqui no Brasil, ele pegou e falou assim, por que você não tenta fazer uma entrevista para você prestar serviço aqui? Eu falei ficaria assim, fixo lá, tipo assim, o volume de serviço. O volume de serviço lá era muito alto para essa parte de manutenções. Eu falei assim, tá doido? A empresa é gigantesca, eu sou sozinho. No Brasil inteiro. Ele falou assim, cara, você só precisa começar. Eu falei assim, então pronto, pode marcar a reunião que eu vou. Passou 2 dias. Lá. Ele trabalha ainda. E ele pegou e falou assim, então tá, eu vou marcar essa reunião então com os diretores da expansão, que era do crescimento da empresa. Eu falei assim, ótimo. E pronto, estou trabalhando um dia lá, ele me ligou e falou assim, a reunião é amanhã. Eu falei assim, que bom, assim? você traz um cartãozinho e um portfólio da sua empresa. Eu falei, ótimo, eu não tenho nenhum cartão nem um portfólio, o que eu vou fazer? Aí, como que um professor da faculdade falava, você só precisa ter o telefone de quem faz. Aí eu liguei para um outro amigo meu, fez, você me ajuda a fazer esse documento assim que eu vou ter... Claro, faço para você. Ele fez, ficou lindo. Tem guardado até hoje esse documento. Olha, que legal. Cheguei lá na empresa, aí sentamos nós 4. Aí ele falou assim, tá, e a gente tem um serviço assim, 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 me mostrou. Você acha que você é capaz de fazer? Eu falei assim, eu sou capaz, mas eu não tenho pessoal para poder fazer esse serviço. É um serviço muito grande, eu sou sozinho. Aí ele falou assim, tá, sozinho, mas quantas pessoas trabalham com você? Eu falei assim, só eu. Ele falou, só você? Você é muito corajoso. Eu falei assim, tá, mas eu preciso começar. Aí ele falou assim, tá, então já gostei de você porque você foi sincero em falar. Poderia falar. Então a gente vai passar um serviço menor. E aí me deram uma reforma de 3 banheiros em Ribeirão Preto. E eu não tinha como ir, porque eu não tinha dinheiro, não tinha ninguém para ir. Eu falei assim, tá, eu vou. Aí eu arrumei um menino que estava solto na rua, conhecia ele de conhecido. Falei assim, você quer trabalhar? Eu quero. Falei, então vamos trabalhar comigo? Vamos. E nós fomos. Funcionário. E nós fomos, trabalhamos, fizemos esse banheiro, aí desse banheiro eu já peguei uma loja, de uma loja eu peguei uma reforma de um shopping. E aí já foi e fui crescendo. Não, também. aí eu cheguei a ter 25 funcionários. Olha que legal. E fui crescendo dentro, a empresa melhorou bastante. E aí foi onde, num belo dia, aí a gente estava de férias naquele ano, 2018. Era novembro de 2018, era 22 de novembro de 2018, eu entreguei a última loja do ano, que foi em Santos Dumont. Finalizei aquela obra e vim embora para casa, vim embora para ficar de férias. Aí depois a empresa voltava
a girar só em fevereiro, então eu tinha umas férias bem consideráveis. É boa, né? É. E aí um outro amigo meu, mexe com comunicação visual, ele pegou e falou assim, ô, o que você está fazendo? Aí eu falei assim, não tô fazendo nada, tô assistindo Netflix, eu não aguento mais. Ele falou assim, você não quer vir aqui em Uberaba me ajudar? Eu peguei uma fachada para pintar, e aí você vem me ajudar, você ganha um dinheiro. Eu falei assim, eu vou pegar esse dinheiro e vou gastar tudo na praia. Então vou. Ué, e você assim, ó, topa tudo, né? Porque tem É. gente que fala assim, ah, tem minha formação, sou formado, vou fazer isso e pronto. Não quer fazer outras coisas. Você não. A pessoa te chama, ó, faz isso, faz aquilo, Isso. abraça e vai, não tem preguiça. E aí eu peguei e fui. E aí trabalhei lá, e aí eu tava abusando da sorte, que eu tava fazendo pintura e sem muita ideia, trabalhando de noite, que eu queria acabar logo para me ir embora. Foi pra E praia? aí ele pegou e falou assim, não, vamos alugar um andaime hidráulico para a gente trabalhar com mais segurança. Falei, ah, mas precisa, não, precisa sim. Aí nós fomos alugamos, o melhor que tinha na cidade. E aí eu tô trabalhando, eu e um outro ajudante meu. E aí, na segunda-feira, do dia 10 de dezembro de 2018, eu falei para ele assim, Vinícius, cata toda a bagunça aí, põe no carro, nós vamos embora. Minha mãe me ligou e falou assim, não vai pra praia sem passar aqui antes não. Eu falei, não mãe, pode deixar que eu vou passar aí sim. Aí quando foi 4h30 da tarde, aí eu subi na máquina sozinho para fazer um recortinho. Aí a máquina lá em cima, aos 5 metros de altura, ela quebrou. Ela quebrou a solda e me jogou pro chão de 5 metros de altura de queda livre. A máquina que vocês alugaram para trabalhar com O mais andaime hidráulico. segurança Isso. Ela quebrou. quebrou a solda, de falta de manutenção. Aí ela quebrou, me jogou pro chão, aí eu tive um trauma muito, 5 um metros. TCE, né? Você podia ter morrido. Eu tive um TCE, um traumatismo craniano gravíssimo. Aí eu fui entubado lá na porta da loja, Nossa, lá. sim. E até, quem sabe essa enfermeira esteja nos assistindo, eu queria muito que ela entrasse em contato comigo. Sabe o nome dela? Não, Não? não sei. Mas eu tenho um vídeo e tenho o rosto dela. E ela era uma enfermeira padrão, que estava passeando no centro, e ela chegou e conseguiu, porque eu dei hemorragia cerebral lá na época, que quebrou, né, a cabeça, eu fiz um corte, e aí deu hemorragia, e ela conseguiu estancar a hemorragia pela virilha. Então até o SAMU chegar, Nossa, foi o que salvou minha você vida. é um escolhido de Deus. Porque, tipo, Isso, aí a pessoa certa na hora certa. muito. E aí o SAMU chegou, viu que meu estado era muito grave. Pela medicina, eu cheguei lá no hospital com Glasgow 3, que só tinha movimento cerebral muito pouco. Não tinha resposta neurológica, não tinha resposta corporal, não tinha nada. Então eu cheguei praticamente sem vida. Que por sinal, esse amigo meu que é bombeiro, ele olhou o vídeo, que eu tenho esse vídeo do acidente, ele pegou e falou assim que por ele teria dado morte evidente no local, que não teria mais Nossa, chance. que bom que ninguém... Ainda bem que não foi ele, né? Ainda bem que não foi seu amigo. Pois é. E Aí pra eu você, fui pro como é que é hospital. pra você ver esse vídeo hoje? Normal, não tenho nenhum tipo de Mas em algum receio, momento, trauma, nada. antigamente, você... Nunca tive. Sério? Nunca tive depressão, nunca tive. Lógico, não vou falar que foi sempre mil maravilhas. Não foi. Quando eu acordei do coma do hospital, fiquei 22 dias desenganado pelos médicos. 22 dias desacordado. Não, desenganado mesmo. Desenganado, tipo, você tava em coma e ele falava, vai embora. Então era visita estendida para os meus familiares, foi Pra só despedir. para despedir, durante 22 dias. Nossa, eu tinha... Sim. Daí os médicos falavam para minha mãe, falavam assim, ó, pode ver ele agora, o caso dele não melhorou, talvez depois do almoço você não vê ele mais. Nossa, No coitada, outro sua dia, mãe, aí de 22 tarde, dias do mesmo jeito ouvindo isso. isso, eu fiquei 28 dias em coma Sua mãe deve induzido. ter muita fé também, né? Não, minha mãe é a pessoa mais guerreira que eu conheci na minha vida, porque não foi só comigo depois. Depois meu pai deu um AVC também, ela cuida do meu pai. Nossa. Isso. Então, né, no hospital eu fiquei 28 dias acordado, eu acordei, e aí o médico precisava fazer a reconstrução do meu punho, que deu fratura exposta. Quando E- você acordou, até o médico espantou. Não, na verdade eles não acreditavam, né? Aí eles falavam, um dia um médico, minha mãe conta, que um médico falou assim, eu vou tentar mais uma vez, porque dá a impressão que ele está pedindo para a gente tentar. E porque eu tomei noradrenalina durante 18 dias, e pessoas que com muito menos
até tem uma moça que ela perdeu os membros inferiores e superiores Por causa do por remédio. conta de noradrenalina, porque ela necrosa. E minha perna, a esquerda, deu começo de trombose, então quase que eu perdi a perna também. Mas tudo foi revertido. E daí esse médico falou assim, ó, eu estava com 2 pneumonias, ele falou assim, eu preciso reverter o punho dele, ele vai precisar para tocar a cadeira. Aí, Mas você já tinha acordado. não, ainda não. Em Eu coma estava em ainda? coma induzido. Aí ele foi e fez a reconstrução do punho. E deu tudo certo, foi um risco de vida. Nossa, quem que era o médico? Chama Dr. Marco Greca, lá de Uberaba, no Hospital Escola. Ah, você foi pra Eu fiquei lá, Uberaba. eu fiquei lá, eu machuquei lá e fiquei lá, né? Aí Nossa, sua mãe teve que ficar lá. ficou lá também. Aí como tenho conhecidos lá, eles tinham um apartamento, aí ajudaram, deram todo Ajudaram. suporte para eles, Que assim. bom. Aí depois o médico, o cirurgião da coluna, falou assim, não, se ele tentou, eu vou tentar também. Só que eu já estava acordado. Aí ele falou assim, vamos lá então, vamos comer, vamos fazer a cirurgia. E na minha cabeça era assim, igual um carro. Bom, vai remendar minhas costas, eu vou voltar a sentir as pernas. Falei, vai dar certo. Chegou no dia da cirurgia, o médico falou, vamos começar, vamos colocar anestesia. E o médico, André, vamos fazer anestesia, você vai dormir um pouquinho. De repente o médico, não, para, que tá faltando parafuso. Tava faltando instrumento para fazer artrodese nas minhas costas. Mas estava faltando ali naquele momento ou estava Naquele faltando no momento. hospital? Não, naquele momento. Tipo, veio a caixinha faltando. Nossa, ainda bem que ele viu antes. Né? Aí eu fiquei revoltado. Foi uma semana revoltado. Eu não dormia. Ah, e nem deu continuidade? Não, na não cirurgia? pode, faltava instrumento, né? Ah, tá. Então, por isso que eu perguntei. Se era naquele momento, você, faltou, vamos ali pegar? Não, tinha que vir, porque Nossa, te era colocou aquela específico. expectativa Muito. Aí eu fiquei mais 7 dias esperando. Como é que foi? Desculpa até perguntar assim, mas... Quando você acordou e viu que não sentia as pernas? Eu achava que ia voltar. Tava Que era só tranquilo anestesia, que era só medicação e tal, mas eu achava que ia melhorar. Acho que talvez Porque você não tinha consciência da gravidade. Não. E aí, quando o médico fez a cirurgia, eu sentei no outro dia. Essa foto até tem no meu Instagram, que é uma foto que eu tô todo remendado lá, que foi o primeiro dia. Aquele dia parecia que eu estava no céu, que todas as alas da UTI foi lá para ver eu sentar. Porque o cara que entrou morto, de repente estava até Ninguém sentando. acreditava. Isso, e quando eu saí do hospital, milagre. foi um dia assim que eu nunca vi tanta gente chorando por um homem estar saindo do hospital bem, de alegria, sabe? E até hoje eu faço, tenho alguns contatos e as enfermeiras falam assim, você aqui foi um milagre. Que bom. Pessoas assim, independentes. E aí, acelerando um pouco mais a história, aí voltei para casa, me recuperei e já queria voltar a trabalhar. Voltei a trabalhar de novo. Tá, mas peraí. E aí, que momento que te disseram, ó, não, o médico fez a cirurgia, né? Sim. E aí, pós-cirurgia que você achou que ia andar? Isso. Aí eu voltei num retorno, o médico falou para mim que eu não andaria mais. Aí Como eu é que duvidei foi? dele. Eu falei assim, pois então, eu vou voltar aqui, eu vou ficar de pé e vou te dar um abraço. E eu não duvido. Ele pegou e falou assim, tá, mas não é tão fácil assim. Falei, então eu vou procurar recurso. E aí eu comecei a pesquisar e descobri o Hospital Sara, em Belo Horizonte, que é um hospital de referência no Brasil, SUS. E fiz a inscrição e fui. Aí cheguei lá, só que eu já dirigia, eu já tinha voltado a trabalhar, porque demora até o processo. Então tudo eu aprendi muita coisa sozinho pesquisando. Mas assim, você é um pouco fora da caixinha. Pois Que é. não faz sentido. Não que eu deseje que alguém Sim. faça, mas assim... Não sei, às vezes a gente tá com uma trava a coluna, a gente sente mal porque não tá conseguindo movimentar. E aí você recebeu tudo isso com determinação de mudar e não aceitar. E fui, eu não aceitava ficar naquela situação de ficar... Poderia ter, eu tenho até hoje N motivos para ficar Não quis deitado. ninguém ficar te ajudando. Não. Não, eu que vou fazer. Não, eu prefiro tentar primeiro. Eu peço ajuda, não vou falar que eu não peço, mas eu peço, mas se eu ver que todo realmente mundo está precisa, arriscado, né? ou se eu posso me machucar. E daí eu fui pro Sara. Cheguei lá no Sara e lá eu era um exemplo, porque tudo que eles ensinavam lá, eu já tinha vivido Olha um que pouco. legal. Era aula de entrar no carro. Ah, o André tem carro, vai lá, André, entra lá. Ah, faz isso e tal. Aí, de repente, eu olhei na quadra assim e eu vi o pessoal jogando basquete. Eu falei assim, nossa, que bacana.
eu quero Lá ver em aquilo Belo ali, Horizonte. em Belo Horizonte, no hospital lá. Os cadeirantes jogando basquete. Os meninos cadeirante que tinham ficado paraplégico, tetra, e tava lá, e o professor ensinando, e eu vi a bola. Eu falei assim, é o mais próximo do que eu fazia antes, que eu jogava bola, andava de moto. Eu quero tentar. E não tava na minha grade. E eu fui pedir para a enfermeira. Falei, por que você não põe eu no basquete para me tentar? Ah, André, mas você já está perto de sair, você tem mais 2 semanas aqui só, você já vai embora. Então me dá essas 2 semanas para me tentar. Aí um dia eu faltei de uma aula e fui para lá, e fui para aula de basquete. Professor, Sem eles falarem que podia não. ir. Aí o professor falou assim, não, mas você não pode. Eu falei assim, professor, mas não vai rolar. Eles querem pôr na esgrima. Esgrima não é legal, aquela da espadinha, sabe? Tá bom, vai, pula pra cadeira. Aí foi o máximo. Eu falei, meu Deus, que loucura, que cadeira rápida. É E diferente. muito, muito diferente. Muito, não tem freio, ela a inclinação é angulada, o ângulo é maior, porque Eu ela, vi uma foto sua. isso, tem assim. maior angulação para você não capotar tão fácil. Mas cai, tem hora que Cai, cai. cai. Aí eu peguei e voltei, aí participei do programa, tal, voltei para casa, e o dia que me marcou muito dentro do hospital foi o dia que fizeram todos os exames em mim e descobriram que a minha lesão é completa, ou seja, pela medicina eu não teria chance de voltar a andar. Aí a médica chegou em mim, falou assim, ó André, sua lesão é completa, pela medicina a gente não consegue reverter até então, mas você pode estudar, você pode ter filhos com inseminação, você pode ter um carro, você pode falar assim, doutora, eu tenho carro, eu tenho 2 filhas, eu tenho minha empresa, eu trabalho. Ela falou assim, então o que mais que você quer da sua vida? Vai viver da melhor maneira possível e seja exemplo para elas. Eu falei, tá bom, é isso mesmo que eu vou fazer. E vim embora, vim para Franca e fiquei desesperado. Falei, não, uma cidade do basquete não tem cadeirante, não tem, né? não tem É time de possível. basquete. Aí na época quem era meu fisioterapeuta era o Matheus Caetano, presidente da FIAC hoje. Liguei para ele, Matheus, aqui em Franca não tem, André, tem 15 cadeiras na Unifran. Falei, vamos montar um time, cara, vamos. Não tinha o time ainda aqui? Não, aí depois eu descobri Tá. que existia antigamente. Aí, de repente, um belo dia, meu telefone tocou, era o Matheus. Atendi, era o Pablo Costa, que hoje é auxiliar técnico do ELEM, do time profissional. Me ligou, aí ele falou assim, André, tudo bom? Tudo, sou o Pablo, assim. Eu tinha um programa de basquete muito tempo atrás, aí ele teve em Franca, foi embora para Macaé e o programa acabou. Eu falei, puxa, que legal, cara, vamos formar um time, vamos conversar. Foi uma ideia sua, retomar isso aqui. E, casou muito legal, porque eu vim de Belo Horizonte, queria, e ele veio de Macaé para Franca de novo. Nossa, então tudo juntou, na hora casou. certa. Aí ele falou assim, Engraçado, né? Como ele sempre tem as coisas acontecendo na hora certa. Né? A enfermeira chegou na hora certa, Pois o é. basquete. Aí, é Deus, na verdade. Exatamente, não tenho dúvida nenhuma disso. Né? É ele. E aí ele, vamos começar. Peguei as cadeiras na Unifran, pus tudo dentro do carro e vamos levar para arrumar. Peguei algumas para arrumar, arrumei uns amigos que parceiro. Não, Legal. pinta essas cadeiras. Pintou a cadeira. Não, agora vamos arrumar a roda. Não, vamos remendar. E fomos remendando cadeira Frankenstein. Um pouquinho de um pouquinho de outro, e nós conseguimos. Aí foi buscando patrocinadores, recursos, e a coisa foi acontecendo. Foi divulgando para chamar o pessoal para entrar no time. Hoje, para você ter noção, aqui em Franca a gente tem, não só existe o grupo de treinamento, que está mais próximo de entrar em campeonato, mas a gente tem hoje, até a última informação, era 40 pessoas, entre autistas, paralisia cerebral, paraplégicos, tetraplégicos. Cerebral. Tem também o Biel. Nossa. O Biel foi um exemplo para nós lá. Muito. E assim, e aí a gente foi crescendo, aí, mas eu falei, não, eu quero algo mais, eu quero jogar, eu quero disputar campeonato. Aí eu descobri Ribeirão Preto, um time de Ribeirão Preto, que existia um time de cadeira de roda há mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Mais de 20 anos. Aí eu falei com o Pablo, ô chefe, você não consegue conversar com o professor lá para me treinar com eles? Vou falar com ele. Aí o professor, manda ele vir. Aí eu fui. Treinei o primeiro dia lá, quase que eu não consegui vir embora de tanta dor no braço, porque lá o treino era totalmente diferente. Estava acostumado tudo mais leve aqui mais em leve, Cheguei lá e eles sangraram eu lá. Eu falei, não, mas eu quero. Ele falou, beleza. Aí todo dia 10 de dezembro eu ficava triste. Porque eu falava, puxa, nessa hora eu estava fazendo tal coisa. Nessa hora eu não sei. E eu estava no SARA depois, que a gente fica, mesmo uma vez por ano, você vai para lá para fazer um retorno, umas avaliações.
E Mas esse SARA, ele te ajuda em que sentido? Assim, você ainda vai até hoje? vou. É um tratamento contínuo. Eles fazem estudos, igual no caso eu tenho muita espasticidade. Então faz aplicação de botox, o Fenon. O que é esse passo? Espasticidade é movimento involuntário. Ah, tá. É. Aí, às vezes, as pessoas ouvem mexendo na perna e falam assim, nossa, lá, um cadeirante falso. Não, é que a perna mexe sozinha. Tá vendo, gente? Daí, quando eu estava lá internado, a gente fala internado, mas na verdade é um spa lá. Uhum. Daí, o professor me mandou mensagem, falou assim, André, quando você vem embora? Peraí. Falei, Então não conta. professor, tá. A gente vai parar por aqui. E depois do intervalo ele vai contar. A gente vai voltar nessa parte. Quando você vem embora, Certo. a gente já volta. Vem conhecer a loja Residência Modas, a maior e melhor loja de vestidos de festas de Franca e região. Aqui você encontra vestidos perfeitos para o seu evento, com tamanhos do P até o 54. E o melhor, com valores a partir de R$ 189,90, mais barato do que um aluguel. Vale muito a pena. Você também precisa conhecer as bolsas que mais parecem uma joia, e você só encontra aqui, na Residência Modas. O Álvaro Abranches, 692, Cidade Nova. Você já sentiu o desespero de investir tempo e recursos e não obter os resultados que precisa? Se você respondeu sim, saiba que não está sozinho. Muitos empreendedores enfrentam esse mesmo desafio todos os dias. A boa notícia é que eu posso te ajudar. Eu sou Vinícius Andreoli, consultor de tráfego pago. Se você deseja aprender estratégias mais eficazes para atrair o público certo para o seu negócio, entre em contato comigo hoje e agende a sua consultoria. Voltamos e vamos saber sobre essa conversa. E aí? Perguntou que dia você voltava para Franca, né? Isso foi o professor de Ribeirão Preto, o professor Weber. Daí ele falou assim, André, quando você vem embora? Eu falei assim, professor, acho que na sexta. Falou, sábado nós vamos disputar um campeonato em Indaiatuba. Era o primeiro que você disputava? Primeiro campeonato. Nossa, pensa. Aí eu falei assim, sábado? Não, tá bom. Aí eu fui olhar no calendário que dia que era, dia 10 de dezembro. E eu fui para esse campeonato. Para mudar a memória. Para mudar tudo. Trocar. Para mudar tudo. Fui para esse campeonato e aí a gente ficou ficamos em segundo lugar. Mas eu joguei todos os jogos porque existe uma classificação e minha classificação é muito baixa por conta da altura da minha lesão. E um outro dia eu conto essa parte. Deixar os curiosos aí. Ai, gente, tá vendo? A gente vai ter que gravar a parte 2. Isso. Daí fui para esse campeonato, nós ficamos em segundo lugar, trouxe uma medalha. E a partir daquele dia mudou minha vida. O dia 10 eu nunca mais lembro como um dia triste. E sim como o dia que eu consegui minha primeira medalha jogando um esporte que eu me apaixonei, Olha. que foi o basquete. Aí foi só evolução. Tudo na vida da gente acontece, né? A gente passa por certas situações às vezes, a gente não tem a menor noção do porquê que tá vivendo isso. Só que tudo tem um porquê na nossa vida. Não que tudo isso aconteceu para que você pudesse jogar basquete, mas o basquete foi uma coisa boa que aconteceu e entrou na sua vida. Muito. Mas eu tenho certeza que diante de tudo isso que aconteceu, nasceu um novo André, né? Nossa, com certeza. Totalmente diferente, que soube dar mais valor às coisas que já tinha. Com certeza. E muitas outras, né? Com certeza. E aí, com o time de Ribeirão, eu disputei Campeonato Paulista, fomos vice-campeão paulista. Olha. Ficamos em 5º lugar no Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro? Sim. Olha só, e a sua vida nunca seria assim. Não. Talvez você estaria ainda pegando bicos para fazer. Exatamente. E aí, não me contentando, eu decidi parar de trabalhar para mim mesmo. Porque na cadeira de roda a gente fica muito dependente das pessoas. Então, tinha alguns compromissos que a gente precisava e o pessoa que eu contratava, às vezes,
me dava o Entendi, bolo, é. e aí eu ficava muito ruim. Eu falei, não, eu não quero mais, eu quero voltar a trabalhar do jeito que eu trabalhava antes. E aí, um belo de um dia, num domingo, uma moça me ligou, que hoje presta serviço para eles, que ela precisava de uma pessoa em Campinas para tocar uma obra de um hospital muito importante. Campinas. Aí Campinas. você foi. Aí ela falou assim, você pode vir? Eu falei assim, tá, que dia que você quer que eu vá? Ah, vem amanhã. Nossa, Eu gente. falei assim, amanhã eu não consigo, mas terça eu vou. E fui. Fui, olhei a obra muito, muito importante mesmo, de um grande hospital, uma Legal. reforma expressiva lá. E aí eu fui e tô lá até hoje. Aí dessa obra, hoje a gente tem mais 4 obras e eu sou o único engenheiro da empresa. A Que empresa legal. tem crescido bastante. Franca tá passando por uma revitalização ali no centro, na praça. É Isso você, ali, não eu é? sou o engenheiro responsável da praça e da reforma da Câmara Municipal daqui em Franca também. Olha que legal. Isso, mais um hospital que a gente está tirando do chão em Morungaba, numa região ali de Campinas, e esse hospital de Campinas, e mais uma obra em Bertioga, no litoral. Gente, não para. E você vai viajando pra ver todas as Fico. obras. Isso, eu viajo toda semana, Mas alguém vai com você ou você viaja sozinho? eu e Deus. Olha, gente. Às vezes eu fico com medo de pegar uma rodovia sozinha. Pois é, e sabe qual que é a maior curiosidade? As pessoas falam assim, e se furar um pneu? E se furar um pneu? Aí desce e troca. Você troca o pneu? Se precisar, troca. Mas graças a Deus Gente. até hoje não precisou. Já precisei trocar em casa. Mas Já a rodovia, trocou pneu em já, casa? já. Caramba. E por sinal, na hora que eu tava terminando, chegou o rapaz do gás. Aí ele falou assim, quem que tá te ajudando? Eu falei, eu. Não, então peraí que eu vou te ajudar. Eu falei, não, só falta apertar os parafusos. Gente. É por isso que eu falo, mais uma vez, na vida, eu aprendi com a vida que a gente precisa de 3 coisas. Fé, vontade e coragem. O resto das coisas acontece natural. Acontece. Natural, só precisa disso. Eu falo, por muitas das vezes, até mesmo a minha irmã a Aline, às vezes fala, eu não quero ir lá fazer isso. Eu falei assim, larga de preguiça, moço. Aí só que aí você já bate na ferida, fala assim, quem me dera, se eu pudesse andar, ia lá, mas Aí a nada. pessoa vai na hora, né? Eu falo, nossa, não precisa falar assim não. Aí acaba a mas desculpa, né? Mas eu acho que a desculpa e a limitação todo mundo tem. Mas basta você saber lidar com essa limitação e tirar proveito da situação que você vive. Até mesmo, às vezes, a pessoa passa um momento difícil financeiramente. Mas por que eu estou passando isso? É para você aprender, isso porque quer lá me na mostrar, frente, né? quando chegar a parte boa, Dá valor. se você vai dar valor. E eu te falo com propriedade. Se você perguntar para as pessoas que me conheciam antes e falar assim, você prefere o André de antes ou o André de hoje? Eles vão falar assim, não, eu prefiro 1000 vezes ele na cadeira de roda do que quando era Olha antes. só. Por isso que eu falei, às vezes a gente não entende, mas quem será que seria o André hoje se não tivesse passado por Sem tudo dúvida, isso? sem dúvida. Até dentro de casa, dentro da minha família, dentro da minha casa, é excepcional, assim. O exemplo que eu percebo que eu dou para as minhas filhas. Um exemplo As minhas lindo. filhas, às vezes, ela chega de escola com trabalho, minha filha, a Maiara, a Norzinha, chegou e falou assim, papai, olha que eu fiz uma redação na escola. E ela meio que tentou contar a minha história. Ai, que gracinha. é Então você vê que já tem uma exponencial. admiração também, né? Exato. É ela, a Mariana, que é a mais velha, elas têm isso, elas percebem. E a Mariana tem uns relatos muito massa, que eu falo que eu não gosto de remédio, eu tomo 2 remédios só, porque meio que eu sou obrigado por conta da lesão. E eu sinto dor 24 horas por dia. Você sente dor? 24 horas, chama dor neuropática, não passa. Não existe remédio, não existe É uma nada. dor forte. Eu suporto, mas eu não. É difícil a média, eu já tomei vários remédios fortes, eu falei, isso não vai melhorar. Então eu vou controlar o meu psicológico para essa dor. E eu falei isso para ela um dia. E às vezes ela tá lá com dor e a mãe dela fala, Mari, toma um remédio. Não vou tomar. Meu pai não toma, não vou tomar também. Tá vendo? Isso é bom e ruim, né? Pois é. E Mas ela tá não certo, toma. porque tem gente assim que se acostuma a tomar remédio. Que qualquer dorzinha tá lá, ó, remédio. Isso. Então acaba que elas não se deixam se prender à medicação. Isso, né? eu tento me privar de remédio porque uma das coisas que os médicos falaram na época foi que o que salvou minha vida foi que eu não tomava remédio. Eu tinha dor de cabeça, eu tomava um copo d'água. Eu tava com gripe, eu punha a blusa Tomava um de chá. frio e ia correr para suar e jogar fora. Então eu não tomava remédio. Quando eu cheguei a internar,
os remédios fez muito efeito por conta disso. O meu o seu corpo corpo estava tava- são, né? Tipo assim, não tinha vício com remédio, não tinha vício com nada. Então, assim, Importante isso. isso. Então, remédio é só os que eu tomo mesmo, de uso contínuo e não mexo com isso mais não. Gente, Os que farmacêuticos história, devem morrer de raiva de mim. hein? Né? Porque você tá atrapalhando a empresa dele crescer. Pior, né? Nossa, que bacana. Muito legal essa É. história. A coragem, não dá nem pra gente falar assim que essa coragem só veio agora. Porque a coragem a Não. gente já vê desde o início, quando você tinha o desejo de fazer a faculdade. Então, vem de uma longa data ali, né? Sim. E eu acho muito bonito e admiro essa coragem, porque às vezes a gente tem tantas oportunidades na vida e não consegue enxergar e valorizar. E outras vezes a gente prefere ficar na zona de conforto, se adaptar ao que a gente está vivendo, do que enfrentar um medo para poder mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Muitas pessoas são assim. E a gente tem que sair dessa zona de conforto, porque é lá que as coisas acontecem. Se o André ficasse na zona de conforto dele lá atrás, nem a faculdade teria feito. Porque era muito mais simples ele falar: sou pobre, não tenho condições, não vou estudar, vou trabalhar em fábrica de calçado a minha vida inteira. Mas ele foi lá, com a cara e com a coragem, se desafiou e conquistou, conseguiu fazer muitas coisas. Com certeza. E é essa coragem que é um dom também que você nasce com isso. Eu até entendo algumas pessoas que não conseguem, porque tem muita coisa que a gente vive que limita a gente. Às vezes coisas que a gente escuta na família, na infância, ou na própria gestação. Mas você foi um abençoado. Eu falo que tem gente que é queridinho de Deus. Então, assim, o André, como é ser um queridinho de Deus, né? Porque Deus sempre esteve muito presente na sua vida. Muito, e é até muito hoje. lindo. Até hoje. Eu consigo enxergar ele na minha vida em pequenas coisas. O fato de eu acordar todo dia, um médico um dia falou assim: o dia que você acordar e não sentir dor, você pode ter certeza que você morreu. Então, Fica grato até pela dor. exatamente, quando eu acordo eu falo: nossa, hoje tá doendo. Aí ela, graças a Deus, estou vivo, mais um dia. E é lindo ver esse sorriso. Tá com dor, mas tá sorrindo. Ele Não. chegou, gente, ele não reclamou. A gente não tem um lugar com tanta acessibilidade aqui, depois que eu fui pensar nisso, e ele veio numa boa, tranquilo. Vendo. André, infelizmente nosso tempo já acabou. Eu ficaria mais um tempão, tá uma delícia esse bate-papo. Mas eu quero te agradecer e te parabenizar pela sua história de vida. Eu tenho certeza que hoje você inspirou muitas pessoas, viu? Eu fiquei bom. muito feliz com a sua presença. Fico muito feliz também por poder compartilhar um pouco da minha história. Apenas bem pouco. A gente poderia contar de tudo um pouquinho. Eu tenho muitas histórias bacanas, tem muita coisa legal para compartilhar com muita gente. Quem quiser conversar, às vezes tem muitas pessoas que estão em casa, às vezes tem alguém que sofreu um acidente, que está em casa com vergonha, porque eu não vou mentir que no começo eu tinha vergonha de andar de cadeira de roda na rua. Hoje é muito legal, porque você anda, você é o centro das atenções. Então, assim, eu deixo um recado aqui para pessoas que, parente, talvez você conhece, um vizinho que sofreu um acidente, tem um trauma, ficou lá na cadeira de rodas. Cara, não é a última coisa, não. Tem o Instituto Vida Ativa aqui de Franca, que tem um basquete, tem o centro tem um paradesporto aqui de Franca, tem vários esportes atléticos, tem academia que é possível. Cara, só não fica dentro de casa, sai da caixinha. Sai da caixinha, procura informações, vai na Secretaria de Esporte, você vai conseguir se encaixar em alguma coisa, vai ter algo para encaixar. Então não fica dentro de casa não, como diria um amigo meu, não fica dentro de casa esperando a morte chegar não. Vai para cima que sempre tem algo diferente lá fora. Sempre tem algo bom lá fora, com certeza. Que lindo isso. E é isso, gente. Continue vivendo. André, Isso. muito obrigada. Pessoal, muito obrigada. E até o próximo Senta Que Lá Vem História. Hoje quero falar com você, empresário, a respeito de aposentadoria por tempo de contribuição. Meu nome é Marcos da Rocha Oliveira, especialista em direito previdenciário. Fique comigo e saiba mais sobre esse assunto. Se você tem um bom tempo de contribuição, mas ainda não atingiu o necessário para a sua aposentadoria, saiba que existe uma maneira de completar esse tempo. Geralmente, os empresários, ao longo da vida,
realizam muitas contribuições, mas por um motivo ou outro deixam algumas contribuições sem fazer. É o que nós chamamos de lacunas. Nesse caso, nós podemos identificar essas lacunas, ou seja, os períodos que não houve contribuição, realizar essas contribuições em atraso e conseguir fazer a tua aposentadoria. Mas para isso é necessário, para que você recolha esses valores em atraso com segurança, a ajuda de um profissional que irá identificar os períodos que cabem este cuidado. Se esse é teu caso, procure um advogado especialista e faça valer o teu direito. Afinal, o teu direito não pode esperar. Você conhece a Saia Justa? Uma loja voltada para o público feminino com lançamentos diários das principais tendências da moda para você. Eu sou a Vânia Matias e será um prazer recebê-las em nossa loja.